Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber em primeira mão todas as publicações que trouxemos aqui. Ora, grande pergunta que me fazem desde quando Bolsonaro foi eleito é: quais são as perspectivas para o concurso de auditor? Eu fiz um vídeo ao final de 2018, o link vai estar aqui na descrição, e agora faço uma pequena atualização avaliando aí esses 6 meses de gestão e as perspectivas que a gente teria para o nosso concurso, que é tão esperado desde 2013, que foi a minha prova, e infelizmente até o momento não veio. Só para contextualizar, os únicos concursos do governo federal, do Poder Executivo, que existiram no curto prazo, foram concursos de carreiras policiais. Eu digo esses os concursos que as pessoas mais procuram. Provavelmente é o que devemos ver no cenário, pelo menos até o final de 2020. Eu não gosto e não é comum marcar tempo, falar do momento no qual a gente está gravando o vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 20 de julho, 21 de julho. Então, a perspectiva em 21 de julho de 2019 é: não devemos ter um concurso para auditor no curto prazo. Não devemos ter um concurso também, aí eu vou expandir o raciocínio, para Receita, AGU, todas essas carreiras que estão impactadas pela restrição orçamentária do governo federal no curto prazo. Possivelmente só vamos ter esses concursos talvez do meio de 2020 para lá. Por quê? Porque o país precisa de dinheiro para dar posse a essas pessoas. Não vou entrar em discussões políticas a respeito de reforma de previdência, etc. Mas, da forma como a gente vê hoje o cenário brasileiro, não há espaço para admitir novos servidores. Ponto. Não há muito, na minha visão, o que se discutir em relação a isso. O que foi que motivou? São outros 500. O que é que vai acontecer com quem está na carreira? Também são outros 500. O que eu avaliei ao final do ano de 2018 e trago uma atualização, uma reavaliação aqui, é sobre as perspectivas concretas da fiscalização do trabalho. Nesses primeiros 6 meses de governo, a fiscalização, em primeiro lugar, não parou. Em segundo lugar, a fiscalização se manteve ativa, se manteve fazendo o que já vinha fazendo desde o governo Temer. Teve mudanças administrativas e ainda estão existindo, tá? Mas o núcleo das nossas atribuições foi preservado, o núcleo do que a gente fazia na prática também está mantido. Ou seja, aquele discurso fatalista de que iria acabar toda a proteção do direito do trabalho, pelo menos até o momento, ainda não aconteceu. E as tendências são, na minha visão, que ele não venha a acontecer. Ou seja, continuaremos tendo uma fiscalização, continuaremos tendo um Ministério Público do Trabalho, continuaremos tendo ações de trabalho escravo, de combate à informalidade, de combate ao trabalho infantil. Muito embora o discurso ele seja muito polarizado, ações concretas no sentido de implodir a nossa atuação, até o momento não existiram. Isso é positivo. Isso é positivo por quê? Porque mostra que aquele cenário que se relatava ao final de 2018, ele deixou de existir. Não se pode mais supor, hoje, 21 de julho de 2019, que a gente vai retroceder àquela época. Provavelmente, o que se preservou, e foi tudo, até o momento da fiscalização trabalhista, deve se manter ao longo do governo Bolsonaro. Ora, poderíamos ter evoluído ao longo do tempo? Sim, poderíamos ter absorvido novas competências, ganhado mais orçamento, ganhado relevância na discussão política. Isso não aconteceu, fato. Mas pelo menos o que se supunha de retroceder não existiu, na minha visão, não deve acontecer. Um projeto de estudo para auditor fiscal do trabalho, já falei não só nesse, mas em diversos outros vídeos, e essa semana agora gravei um vídeo com o Matheus Alves, lá do Maldito FCC, dizendo como foi que eu estudei para auditor. Um projeto dessa natureza vai tomar muitos anos, sobretudo daquelas pessoas que essencialmente querem ser auditores. Tem muitas pessoas que olham o concurso de auditor fiscal do trabalho como o concurso da vida delas, eu era um desses, e tem pessoas que olham o concurso de auditor como sendo uma alternativa.
Seja qual for a sua visão, seja ela uma alternativa de vida, seja uma missão de vida, vamos assim definir, se você quer este concurso, provavelmente você vai ter que investir aí chegamos a um consenso, eu, Ingrid, Bruno e algumas outras pessoas, Adalto, que seriam necessárias talvez 1000 horas de estudo. 1000 horas não são um número, claro, fechado, mas é um número até cabalístico, 1000 horas. Uma menina que eu ajudei, que eu acompanhei, Paula, já fez 2000 horas, ou seja, existem pessoas que estão produzindo ao ponto de chegarem competitivas ao concurso de AFT. Se você visa esse concurso como seu concurso objetivo, não deixe de acompanhar notícias do TST, não deixe de se aprofundar nos temas da reforma trabalhista. Na minha visão, a reforma trabalhista veio para ficar, muito embora tenha existido ainda alguns questionamentos, ela veio para ficar, ou seja, é esse o direito do trabalho com o qual a gente vai ter que trabalhar, inclusive lá na fiscalização, várias emendas que são os códigos, que são as descrições das condutas às quais autuamos foram modificadas com a reforma. Não se tem notícia, por exemplo, que a reforma ela tenha diminuído a fiscalização do Ministério do Trabalho, que tenha diminuído o número de autuações. A reforma impactou severamente a proposição de ações na Justiça do Trabalho, mas na minha visão ela é um fato, ela veio para ficar. Indo além do direito do trabalho, direito constitucional, direito administrativo. Se você acompanha, por exemplo, as decisões do STF, sobretudo aquelas em matéria trabalhista, em matéria constitucional e em matéria administrativa, provavelmente a gente só vai ver isso em concursos de auditor fiscal do trabalho. Se você me assiste e curte muito a Receita Federal, também em matéria tributária. A mesma coisa eu traço para o STJ, matéria constitucional e matéria administrativa. O STJ não tem matéria trabalhista, não deveria ter, essa competência do TST, mas é eventualmente alguma coisa relacionada a direito administrativo, né? Direito do servidor público, que foi essa uma das questões da nossa segunda fase em 2013, que derrubou inúmeras pessoas muito boas que até hoje estão na justiça querendo ingressar na carreira. A questão, se você tem curiosidade de ver, foi uma que falava sobre a possibilidade do servidor público converter as férias em pecúnia, em grana. Muita gente disse que podia, que não podia. Foi uma confusão e, no final das contas, prevaleceu um entendimento do STJ. Eu, felizmente, havia lido as notícias do STJ, então eu deixo essa dica para você. Leia as notícias do STJ em administrativo e em constitucional. A matéria do STF, trabalhista, administrativo e constitucional. Informativos do TST também são o que há de mais quente e mais atual em matéria trabalhista. Provavelmente, você fazendo isso, no que tange ao conteúdo jurídico, você estaria mais ou menos aí bem assessorado, vamos dizer, bem encaminhado. Se você precisa manter-se estudando, eu sugiro, como sugeri há pouco tempo, que houve a prova, uma garota prestar a PGM de Valinhos, ela que teve condições de ir a Valinhos, interior de São Paulo, prestou essa prova, PGM Campo Grande. Também tem pessoas que foram prestar essa prova, claro, tem que ter formação jurídica. TRF4 é uma prova também que lhe ajuda no trânsito até o concurso de AFT, seja lá quando ele vier. Na minha trajetória eu prestei prova da CGU, prestei prova da Secretaria do Tesouro Nacional, prestei prova da Cefaz da Paraíba, da Cefaz do Ceará, ISS Teresina, Cefaz Mato Grosso. Todas as provas eu me dirigi lá para prestar. Isso é uma outra discussão. Mas você pode baixar a prova e fazer em casa. O que não me parece razoável é sentar e esperar o dia que eventualmente o Poder Executivo tiver boa vontade para autorizar um concurso para a nossa carreira. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nunca na história desse país um concurso foi autorizado sem muita batalha, sem muito desgaste. Tem que ter, na esplanada dos ministérios funciona assim, uma influência política muito grande para se conseguir empossar e abrir vaga para 100, para 150, 200 servidores, sejam eles quais forem. A pauta política ela vai estar em cena, não tenho dúvida. Na pauta política eu falo a atuação concreta daquela carreira, ela vai estar em cena, mas a questão orçamentária é geralmente o que vai dominar. Então,
possivelmente, quando vier uma autorização de um concurso de FT, todos iremos ficar sabendo. E aí, quando esse momento chegar, que claro, tem demorado, vai ser um momento para um estudo de curto prazo, com uma revisão ou uma ou outra adaptação necessária na sua trajetória. TRF da 4ª região veio também aí para somar aos concursos que existiram no curto prazo. Detalhe que os concursos que existiram no curto prazo, no plano federal, e aí eu falo toda a União, foram poucos. TRF 4, um ou outro TRT que teve aí no ano de 2018 e talvez aí tenhamos TRF 3. Se você tem, hoje é um domingo, hoje eu não sei quais provas estão sendo aplicadas hoje, mas provavelmente deve existir, como todo domingo, tirando aí uma ou outra sessão, existe, prova sendo aplicada no Brasil. E nessa prova deve cair alguma coisa de constitucional, administrativo, trabalho, administração pública, previdenciário, raciocínio lógico, informática, inglês, you name it. Não vai faltar prova para você sentar a bunda na cadeira na sua segunda, na sua terça-feira e testar. Já falei em outro vídeo que se você não tem uma outra perspectiva de vida, se você não tem uma outra saída que não o concurso público, bom, quem não tem remédio, remediado está. Então, se essa é sua única possibilidade, agarre-a com todas as forças e faça desse momento um momento produtivo. Se você tiver em condições de se deslocar para prestar essas provas, como eu achei que estava, desloque-se. Se você não estiver em condições, sejam elas financeiras ou de preparação, de se deslocar, óbvio, não se desloque, mas sente em casa e faça essa prova. Separe aí as 4 horas, 5 horas que tem a prova, de preferência imprima, faça ela como sendo uma prova na qual você está competindo, faça sem concurso, sem consulta, não deixe questões em branco. Se parar para ir ao banheiro, pare o cronômetro, se parar para tomar água, pare também o cronômetro, afinal a gente está falando de uma simulação perfeita. Ao concluir essa prova, avalie os seus erros, veja onde é que você errou, veja se aquele assunto que você errou é um assunto qual você havia estudado ou um assunto que você não havia estudado. Ao fazer isso, e eu falo de um exemplo que tinha uma moça que prestou PGM Curitiba. Ela prestou PGM Curitiba e se deu muito mal em direito urbanístico. O direito urbanístico é uma matéria muito afeta às PGMs porque é uma competência dos municípios. Pois bem, ela se deu muito mal em direito urbanístico, não gostou da prova que fez, beleza. Ao não ter gostado da prova que fez, ela fez uma autocrítica, na minha visão, precipitada. Uma autocrítica de que não estaria preparada, é um fato, mas ela não havia estudado em específico essa legislação. Ela não conhecia a legislação do município para o qual ela foi prestar uma PGM. Ora, se você vai fazer uma prova hoje, eu trago aqui para o seu exemplo concreto que eu estou sugerindo. Se você vai fazer uma prova concreta hoje, de um assunto, vamos supor, Prefeitura Municipal de Cabo Frio, fiscal do município. Você vai ser examinado na legislação tributária de Cabo Frio. Você não estudou a legislação tributária deste município. Ora, meu amigo, minha amiga, você não tem condições de se julgar no conhecimento dessa matéria porque você não estudou. Agora, no que for afim à sua área, eu acho que você tem totais condições de tentar fazer esse link, tentar ver se o que você está estudando concretamente está batendo aí, está lhe possibilitando julgar de maneira corretas as assertivas. Para 2019, ainda devemos ter concursos estaduais, alguns Cefais, devemos ter alguns concursos municipais, não são muito bem a área que eu acompanho, alguns TJs, ou seja, se você está em algum lugar do Brasil, provavelmente você vai ter alguns concursos que estão, de certa maneira, próximos a uma área que você deseja, e aí eu lhe estimulo a fazer essas provas, seja presencialmente, se você tiver condições financeiras e técnicas de prestar a prova, seja simuladamente em sua casa. Se você desejar alguma informação sobre o concurso de FT, informação concreta, provavelmente eu serei um dos primeiros a informar aqui. Mas eu estimulo aqueles que desejam
prestar FT e se mantêm na batalha desse concurso, que dediquem-se e reservem aí mais ou menos um horizonte de alguns meses ou anos, ou ano e meio, para gastar essas 1000 horas com os temas que são afetos à nossa carreira. Provavelmente os três itens que eu falei aqui, constitucional administrativo e trabalho, visto pela jurisprudência, mais uma base boa, isso vai lhe manter um pouco na briga. E claro, nunca deixe de estudar e nunca deixe de se testar. Como sempre, responderei os comentários que colocarem aqui embaixo e fico à disposição dos amigos. Um bom domingo e até a próxima.